Fala galera, e aí, como é que vocês estão, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem está vendo aí a disciplina, né? Como parte da disciplina de segunda-feira, né? Eu vou dar a disciplina de drenagem agrícola aqui, né? Que é justamente a outra parte do segmento da disciplina de irrigação e drenagem. O que a gente vai ver agora? A gente vai começar um conteúdo sobre a drenagem subterrânea. A gente abordou os conteúdos sobre drenagem superficial, né? Todo mundo lembra, né? Que foi, né? A questão das chuvas, né? A distribuição e frequência de chuvas, né? Período de retorno, probabilidade de ocorrência. Depois a gente começou a estudar o escoamento superficial, acho que vocês lembram, e encerrou com canais. Hoje a gente vai dar a primeira parte aí da drenagem subterrânea, né? Com dois parâmetros que são essenciais, tá? Que é a condutividade hidráulica saturada e a porosidade drenável. A porosidade drenável a gente já falou sobre ela, né, na disciplina, né, de irrigação e drenagem. Lá no comecinho da disciplina de irrigação, acho que vocês lembram, né, que eu dei uma parte lá introdutória sobre física do solo. Então a gente vai continuar, né, falando sobre agora a porosidade drenável, né? Enfim, o porquê da porosidade drenável ela está aí, né? Ela é definida como um volume de água que é drenado livremente por unidade de volume total de solo por meio do rebaixamento do lençol freático. Tecnicamente, né, a porosidade drenável, né, são os macroporos, né, quando eles estão livres aí de água, né. Ou seja, quando é aplicado de alguma forma, né, um potencial, né, a primeira parte aí que fica livre de água, né, no solo saturado, são os macroporos. Né. Já estudaram isso em física do solo, né. Então, por definição, né, a porosidade drenável vai ser igual à lâmina drenada, né, esse H, lâmina, que é a altura de água, dividido aí pelo rebaixamento, né, do lençol, que eu vou chamar de ΔZ, ok? Então, quando a gente tem, né, em termos de noção, né, é como se a porosidade drenável fosse aquela parte, né, cujo qual ela fica imediatamente livre de água quando se aplica qualquer potencial, né, seja ele gravitacional, enfim, de pressão gravitacional. Então, o que acontece nesse desenho aí, tecnicamente, é isso que vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo, né, um solo, né, que ele, né, tecnicamente, imaginando que ele está totalmente preenchido, né, com água, né, enfim, né, está totalmente saturado. Então, a partir do momento que é aplicado um potencial, essa água, ela, de uma certa forma, ela desce, né, aqui assim, horrível essa seta, mas tudo bem. Hum, e aí, esse ΔH ou H que vocês estão vendo aqui embaixo, né, melhor, seria essa lâmina drenada, ou seja, né, o quanto de água foi rebaixado, né, e o quanto de água foi drenado. Então, essa é a porosidade drenável. Para a gente entender um pouco mais, seria necessário realizar uma prática, que ela é muito importante para esse entendimento, lá nos lisímetros de drenagem da UFC, né, no laboratório de hidráulica e irrigação. Mas como a gente não está podendo agora, né, devido a essa questão da pandemia, eu vou passar por enquanto alguns exercícios aqui. Mas enfim, quantificar a lâmina que deve ser que foi drenada, né, e ter a noção do rebaixamento do lençol freático é essencial para a gente saber aí a questão da drenagem subterrânea. É isso que eu quero que vocês entendam, né? Porque lá na frente a gente precisa dimensionar sistemas de drenagem, espaçamento de drenos, né, e tentar, né, fazer com que o rebaixamento do lençol seja rápido, tal qual, né, as raízes elas possam respirar sem causar dano à produtividade da cultura. Enfim, tem dois exemplos aí. O primeiro, né, qual a porosidade drenável de um solo onde o volume de água drenado foi de 80 metros cúbicos dia em 1 hectare, onde o lençol freático foi rebaixado de 45 centímetros em 3 dias. Então, para esse primeiro exemplo, né, o que é que a gente tem? Primeiro, a gente tem que entender que a gente tem um volume de água que foi drenado, né, pelo sistema de drenagem subterrâneo numa área conhecida. Se eu tenho volume e tenho uma área, né, eu tenho como conhecer a lâmina. Como? Né, volume é igual a lâmina vezes a área. Vocês lembram disso? Em que lâmina é dada em milímetros ou litro por metro quadrado e a área é dada em metro quadrado. Corto os dois e eu fico com volume em litros. A gente falou isso em ligação. Né? Então, o que acontece aí? Colocando V, né, volume 80, né, e convertendo os 80 metros cúbicos em
litros, fica 80 mil litros, né? E aí você vai ter, né, uma área convertida de 1 hectare para metro quadrado em 10 mil metros quadrados. Portanto, a divisão, né, isolando o H, que é a lâmina, você vai ter 80 mil dividido por 10 mil, então 8 milímetros, certo? Então aí a lâmina, né, drenada, nesse caso aí, foi de 8 milímetros. Então, o que acontece? Para Z, ou seja, por rebaixamento, né, cada dia foi rebaixado, né, um valor, ou seja, 45 dividido por 3, eu tenho 15 centímetros, ou, para conversão, né, fica mais fácil, 150 milímetros. Utilizando a forma da porosidade treinada, obviamente, 8 dividido por 150, eu vou ter aí uma porosidade treinada, que normalmente é dada dessa forma, em 0,05, certo? Então, é assim que se calcula a porosidade drenável, né? Então, os valores eles são tecnicamente aí, né, próximo a isso. Se você tem um solo muito arenoso, obviamente a porosidade drenável dele vai ser um pouco maior, mas é dessa forma que é feito, certo? O segundo exercício, né, para você ter uma noção sobre a questão da lâmina, né, uma prática, o volume de 200 metros cúbicos de água foi drenado de 2 hectares. Qual a lâmina de água drenada? Então, você tem aí volume é igual a lâmina vezes a altura, vezes a área, né? Desculpem. Então, você tem 200 mil litros é igual a H vezes 20 mil metros quadrados. Portanto, né, eu tenho aí uma lâmina de 10 milímetros, certo? Eu acho que dá para entender aí, então, a questão da porosidade, né? Ok? Não estou muito ainda adaptado com esse negócio de câmera, mas vamos lá. O segundo parâmetro, vocês já ouviram falar, eu acho que em hidráulica e também física do solo, né? Que basicamente, né, fala sobre o fluxo de água no solo, né? Aí você tem aqui a drenagem é o processo pelo qual a fase líquida do solo é reposta vagarosamente pela fase gasosa do solo, né? Ou seja, né, é a gente remover uma quantidade de água para que as raízes elas possam novamente, né, fazer essa troca gasosa com a atmosfera, né? Então aí um deslocamento de energia do ponto A para o ponto B, né? E nessa denominação de energia eu vou ter aí, né, a questão da pressão. Então é a energia sobre o volume, eu vou ter uma unidade de pressão em Pascal, e a energia sobre peso em metros de coluna d'água, normalmente é que a gente utiliza, ok? Então, segundo a lei de Darcy, tecnicamente o que a gente tem aí, né, a constante de proporcionalidade, nesse caso é que seja a água, né, a facilidade com que a água ela passa, né, pelos poros do solo, né, chamada de condutividade hidráulica do solo saturado. Ela foi descoberta tecnicamente por Darcy, né, ou foi percebida, né. Eu falei um pouco sobre Darcy e até hoje ela é utilizada nas equações de fluxo de água no solo, né. Vocês já ouviram falar, né? A equação ali em amarelo, né, vocês vão observar que a equação do fluxo, no caso, aí seria, né, menos K0, que seria a condutividade hidráulica saturada, né, a variação do potencial total, dividida aí pela amostra ou comprimento do solo, ou do perfil, né, a depender. Então, o que é que a gente tem aí nesse exemplo, né? O exemplo ele vai estar disponível também no SIGA, né? Então, vocês vão dar uma olhada lá, porque aqui fica a minha cara feia de vez em quando passando, né? Então, às vezes é bom tentar olha lá, certo? Então, o que que a gente pode fazer nesse caso, né? Opa, consegui rapidamente tirar a câmera, acho que o microfone está falando. Você tem aí, né, a questão dos potenciais gravitacionais, né, e de pressão, né? Então, o que acontece? Nesse caso, a gente tem aí, né, dentre as questões, a soma dos potenciais, né? Nesse caso do potencial 1, né? Eu tenho aí 20 mais 15, né? Do potencial 2, né? Portanto, né, o nosso potencial, a diferença de potencial aí, né, ficaria menos 12 centímetros, ou seja, um deslocamento, né? Nesse caso aí, teria uma direção em que L é a amostra de solo de 30 centímetros, a condutividade hidráulica dada de 1,2, ok? E, nesse caso, utilizando a equação da Darcy, eu vou ter aí, né,
Menos 1,2 vezes menos 12 dividido por 30, né? Então, nesse caso aí, 0,48 centímetros dia. Então, o que acontece aí, né? Se é positivo, isso quer dizer que a água está passando da esquerda para a direita, já que o nosso fluxo, né? O sentido do nosso fluxo aí vai ser determinado dessa forma, né? Pelo sinal. Se fosse, né, da questão cima baixo, né? Cima seria positivo, né? Percolação seria negativo. Então, quando a gente fala em ascensão capilar, né, que o fluxo, né, ele vai ser positivo. Né? Quando a gente fala em percolação, né, que esse fluxo Q ele vai ser negativo. Da mesma forma, a direção da esquerda para a direita. Esquerda, né, normalmente a gente é negativo e direita positivo. Esse é o sinal que a gente faz de fluxo de água sólida. O que quer dizer nesse caso? A água está passando, né, da esquerda para a direita no experimento de Darcy. Foi aquele desenho que eu mostrei, vocês podem olhar no signo. Então, olhem, né, o cálculo do potencial total, que é o gravitacional mais o de pressão, né, tanto para o potencial 1 como o potencial 2. Como a gente sabe que é delta, então é o 2 menos o primeiro, né? Então, menos 12. L, eu dei agora, né? Coloquei como exemplo, né? E a condutividade hidráulica também como exemplo. A condutividade hidráulica saturada, que é esse parâmetro que a gente está introduzindo, ela vai ser determinada de diversos métodos, cujo qual eu vou explicar na próxima aula, tá? Mas eu quero só que vocês entendam essa questão. Porosidade drenável seria o quê, né? Tudo que é submetido, o solo quando saturado é submetido, né, a um potencial, seja a drenagem, seja a potencial de pressão, né, ocasionado devido a algum fator, enfim, gravitacional, pela própria saturação. A porosidade drenável são os poros que primeiro esvaziam, né, e dá a possibilidade das plantas poderem fazer a troca gasosa. Enquanto o fluxo e a condutividade hidráulica, basicamente, é o caminhar da água, né? Ou seja, o fluxo é o sentido em que a água está indo, né? Ou seja, cima baixo, baixo cima e assim esquerda direita, direita esquerda, né? Ou, como a gente fala, né? Ascensão capilar, né? E percolação. Então, por que é importante saber isso, né? É com essas direções de fluxo, né? Com a porosidade drenável, que a gente vai ter noção de como fazer, né? O cálculo de espaçamento de drenos. Vocês precisam conhecer, né, esses dois parâmetros. Bem, os parâmetros estão dados aí. Eu vou passar uns exercícios para vocês olharem também. Espero que tenha ficado razoável, né, a aula. E depois eu preciso falar com vocês para saber se está ajudando, tá bom? Um abraço, valeu!